Ok, então gravando. Bom dia a todos. Temos poucos alunos ainda, temos só 12, quer dizer, 11, 12 comigo, mas vamos lá. Então, vamos começando pelos vírus, tá? Hoje, então, é os vírus de plantas. Vou mostrar aqui o primeiro slide. Então, vírus de plantas, né? Vírus que causam doenças, né, em plantas. Então, temos vírus que causam doenças em animais, vírus que causam doenças, né, em humanos, e os que causam doenças em plantas. Então, são gêneros diferentes, tá? Gêneros diferentes. Então, os vírus, eles foram detectados, só que na época eles não sabiam que era vírus, então nas tulipas, né, na Holanda, no século XV, tá? No ano de 1600 a 1630. Então, eles chamavam de tulipomania, tá? Porque as pessoas que tinham essas tulipas, uns vendiam muito caro. Então, para exemplificar, nesse livro aqui que eu peguei, que ele dá reflexo, aqui fala que uma tulipa, né? Uma planta de tulipa foi vendida. Olha que por quanto. Porque naquela época, eles faziam trocas, né? Então, por 4 toneladas de trigo, 8 toneladas de cevada, 4 bois gordos, 8 porcos gordos, 12 ovelhas gordas, 2 barris de vinho, 4 barris de cerveja, 2 barris de manteiga, 450 quilos de queijo, uma cama, um armário e uma pulseira de prata. Tudo isso numa tulipa com vírus. E o que aconteceu depois, né? Essa planta, cada vez ela ficou menor e feia, porque ela estava com vírus, tá? Então, essa variegação não era genética, tá? Era ocasionada por vírus. Mas só que eles não sabiam, depois que eles perceberam que cada vez a planta ficava mais raquítica, mais feia e morria, tá? Então, a virologia, né, como ciência, ela teve início com o estudo do fumo, né, o tabaco mosaico vários, tá? Então, o TMV, tabaco mosaico vários, no trabalho desse pesquisador aqui americano, Stanley, em 1935, tá? Então, ele é que fez a purificação dessas partículas do tabaco mosaico vários, tá? Então, o mosaico vírus, então, é o mosaico, né? O mosaico do fumo. Então, para a gente saber se uma doença é o mais fácil de identificar é o mosaico, tá? Então, várias plantas dão mosaico, até mesmo plantas daninhas, tá? Elas são hospedeiras de vírus, tá? No mosaico. Então, ele ataca diversas plantas, tá? E diversas plantas podem apresentar o mosaico. Então, o mosaico é um sintoma típico de vírus, tá? De uma infecção por vírus. E não é só um gênero que causa o mosaico, não. Vários gêneros causam mosaico, tá? Então, vai ocorrendo o quê? A degradação da clorofila, né? Daí a planta vai ficando amarelada, vai cada vez aumentando mais e a planta não vai fazendo fotossíntese, né? Porque está degradando a clorofila. Então, na história da virologia, então, de 1600 a 1630, né, na Holanda, a tulipomania, então, ocorreu o quê? Essa variegação de alto valor comercial, né, que eu mostrei para vocês esse valor aí, por uma planta de tulipa com vírus, né, mas eles não sabiam que tinha vírus. Então, ela também é transmitida por enxertia. Então, qualquer planta, se ela tiver o vírus, ela é transmitida se for feito por enxertia, qualquer tipo de enxertia, tá? Porque quando ele está na planta, ele dissemina para a planta toda, tá? Não fica restrito só num lugar, porque ele vai para os feixes vasculares. Aí ele desce ele desce pelo floema, depois sobe pelo xilema e vai para os ápices caulinares, dele se espalha para toda a planta, tá? Então, em 1882 até 1886, na Holanda, o Mayer realizou, né, mais estudos, né, de plantas doentes de fumo. E ele realizou transmissão artificial através de injeção nos vasos. Ele pegava, né,
o fluido de uma planta, da seiva de uma planta, e ele, doente, ele injetava nos vasos de outra planta, tá? E aí ele nomeou essa doença de mosaico. Depois, em 1898, na Holanda, Ben Gerick, trabalhando também com tobaco mosaico vários, ele confirmou que o suco, né, ele chamava de suco, continuava infectivo após filtragem, e lhe deu o nome de contágio vivo fluido, ou seja, fluido vivo contagioso, tá? E ele foi denominado de pai da virologia, o Ben Gerick, na Holanda. Então, nós temos o trabalho do Maia, do Ben Gerick, para depois chegar naquele do Stanley, dos Estados Unidos. Então, que também continuou trabalhando também com o fumo. Então, o fumo é muito, né, sensível, suscetível ao mosaico, tobaco mosaico vírus, tá? E aí ele fez a purificação das proteínas, né, e obteve as partículas purificadas, né, desse vírus, tá? E em 1946 ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, tá? Então ele purificava e ele ia diluindo, e ele via que esses dois aqui, eles viam que o vírus não morria, ele estava lá, mesmo diluindo várias vezes, muitas, né, 1000 vezes, ele ainda estava lá vivo. Então, o que quer dizer vírus? Então, ele é um agente biológico, né, submicroscópico, acelular, ele não tem célula, tá? Parasita intracelular obrigatório, tá? Então, ele não sobrevive sozinho, ele precisa de um hospedeiro, seja o de planta, seja o de animais, seja humano, ele precisa de um hospedeiro para ele sobreviver. Sozinho, só, assim, tipo, só no ar, ou na terra, ou ele não sobrevive, ele morre. Então, ele precisa de um hospedeiro. Então, parasita intracelular obrigatório, dentro da célula, composto por um só tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA. Então, só um, nunca os dois. Ou ele é de DNA ou ele é de RNA, tá? Envolto por uma capa proteica. Então, essa capa proteica é chamada de capsídio, tá? Que são proteínas, que envolve o material genético, seja DNA, seja RNA, capaz de codificar a sua multiplicação, utilizando os mecanismos normais das células hospedeiras. Então, uma vez que ele penetra numa célula, ele se liga diretamente aos ribossomos e ele obriga, né, os ribossomos da célula a produzir novas partículas dele, tá? Eu vou explicar direitinho mais para frente isso. O outro conceito dele é que ele é nucleoproteínas parasitas obrigatórios, né? Porque ele só é um material genético envolto de uma capa proteica, então ele é o organismo mais simples que existe, tá? E mais agressivo que tem, tá? Em termos de parasitismo, ele é altamente evoluído em termos de parasitismo, tá? E a palavra vírus, né, do latim, significa veneno, tá, gente? Veneno. Então, a importância econômica, né? Então, são aproximadamente 1.950 espécies de vírus. Mais de 1.100 são fitoparasitas, ou seja, mais de 1.100 causam doenças em plantas. Então, são severos em função de perdas em várias culturas, tá? Então, a maioria das doenças de plantas são causadas por fungos, cerca de 70% é causado por fungos, e depois os outros vêm aí vírus e bactérias. As bactérias, né, só causam mais doenças do que os vírus, mas os vírus também causam grandes perdas em plantas cultivadas, tá? Então, mais ou menos 20 espécies causam perdas em culturas, cerca de 20 bilhões de dólares por ano, tá? Então, são grandes perdas causadas pelos vírus. Então, um exemplo é o tobaco mosaico vírus, né, do mosaico do tabaco, e o potato vírus Y, tá? Então, o nome deles é todo em inglês, tá? Ele não obedece à metodologia binominal latina, não. Então, o vírus é uma nomenclatura diferente dos outros seres vivos, tá? Depois eu explico ela bem direitinho na frente. Então, as características deles. Então, para entender os vírus, temos que saber, né, as suas características, tá? Que é para a gente entender.
Então, são parasitas obrigatórios, intracelulares, né? Então, ou seja, ele fica dentro da célula, ele pode ficar tanto no núcleo quanto no citoplasma, e são, aqui eu coloquei, incapazes de multiplicação em meio artificial. Então, ele não cresce em meio de cultura. Para se trabalhar com vírus, a gente tem que, no caso de plantas, que é o nosso caso, tem que inocular eles nas plantas. Ou trabalhar com vetores, né, no local fechado, precisa manter o inseto, que é vetor de vírus, então é um trabalho complicado para trabalhar com vírus, e precisa ter laboratório especializado também, né? O que eu conheço é da Embrapa Hortaliças, lá em Brasília, gente. Quando eu estava no doutorado, nós fomos umas 3 vezes lá nesse laboratório de virologia, de trabalhar com vírus lá. A gente tem uma professora, Alice Nagata, muito boa, e ela levava a gente lá e fazia prática, e mostrava as plantas que eles faziam, os ensaios que eles inoculavam. Então, eles fazem furinho na planta, pode ser feito com escova ou com agulha. Então, eles fazem os furinhos e inoculam, sabe, com aquelas pulverização manual mesmo, que eles colocam no vidrinho e pulveriza, e aí o fungo vai penetrar através do ferimento, tá? Então, outra característica, presença de um só tipo de ácido nucleico. Então, ou ele é vírus de DNA ou vírus de RNA, tá? Os vírus mais estudados são os de DNA, tá? Porque é mais barato trabalhar com DNA, porque para trabalhar com RNA precisa da transcriptase reversa, ou seja, mudar para DNA. Então, essas enzimas custam mais caras, tá? Então, mais trabalhados é o de DNA, tá? Então, fora das células, são incapazes de se reproduzir. Então, não se reproduzem fora das células, mas dentro da célula, uma vez contaminado, né, penetrando na célula, eles vão se multiplicar, tá? No caso do humano também, o coronavírus é a mesma coisa, ele vai penetrar, uma vez que penetrou num corpo, né, ele vai se multiplicar, tá? Então, são insensíveis a antibióticos, tá? Então, nem insensíveis, os antibióticos não fazem efeito sobre eles. Não existe vírus de plantas que parasitam células animais. Então, os vírus de plantas parasitam apenas plantas, tá? Causam doença só em plantas. Então, as dimensões. Então, eles são, né, os micro-organismos menores, né, conhecidos. Então, partículas submicroscópicas de 10 a 300 nanômetros. Então, eles são muito pequenininhos, né, menores do que as bactérias, tá? E são visualizados apenas em microscopia eletrônica, né, de transmissão, tá? A composição, então, a partícula viral é composta de uma ou mais moléculas de ácido nucleico, né, RNA ou DNA, envolto por uma capa de proteína, tá? Então, pode ser uma ou mais moléculas, cada vírus, não quer dizer que é só uma, pode ser uma ou mais. Então, o genoma, né, composto de DNA ou RNA, protegido, né, de proteínas, né, proteínas capsidiais. Então, aquela capa dele é chamada de capsídeo, ou capa proteica, tá? Então, material genético envolto de uma capa proteica, tá? E eles podem ser, aqui, esse vermelhinho aqui, de RNA de fita simples, SS fita simples, ou RNA de fita dupla, ou DNA de fita simples, ou DNA de fita simples ou dupla também, tá? Dupla aqui, DS dupla, ou DNA de fita simples. E a maioria deles que causam doenças em plantas, pertence à família Potiviridae, tá? E eles são de RNA de fita simples, então a maioria deles. E a forma, né? Então, todo patógeno tem uma forma. Então, eles possuem 3 formas. Eles podem ser esféricos, que nós chamamos de isométrico, ou seja, partículas esféricas, partículas alongadas, então, sendo que o alongado, elas podem ser curtinha ou comprida, e pode ser rígidas ou flexuosas. Ela pode parecer um macarrãozinho, compridinho, ou ela pode parecer uma salsichinha, tá? Menorzinho, tá? Então, alongadas, rígidas ou flexuosas, tá? Então, bem durinha ou então molinha. E em forma geminada. Então, geminada é em dupla, tá? Eles ficam parecendo um biscoitinho casadinho, tá? Então, essas 3 formas. Isométrica, alongada ou geminada.
Então, aqui, a classificação. Então, os vírus são classificados de acordo com a sua forma, tá? Então, de acordo com a forma, isso aqui são só vírus de plantas, tá, gente? Então, DNA. Então, eles foram divididos como? Os vírus de DNA e os vírus de RNA. Então, os de RNA são a maioria, o tanto que tem nessa parte de baixo aqui de DNA. Então, todos os de DNA, tá? Quer dizer, os de RNA. Então, esses aqui, o esférico, tá vendo? Eles podem ser pequenininhos, mas eles também podem ser maior. Ou então, os geminados. Os geminados, eu estou passando o mouse aqui embaixo deles. Então, são duas esferas juntos, né? Duas bolinhas juntinhas. Então, geminado. Então, família Geminiviride, porque estão duas partículas juntas, tá? E essas flexuosas aqui, ó, alongadas flexuosas. Então, parece um macarrãozinho, essa última aqui, ó, ele é bem maior, e sendo que tem uns bem pequenininhos, ó, partículas rígidas pequenininhas, tá? Então, esse potivírus aqui é o que causa a maioria das doenças em plantas, tá? Dessa família, tá? Sendo que tem muitos gêneros dentro da mesma família. Então, vamos ver aqui. Então, continuando a morfologia, só que com exemplos. Então, potato vírus Y, ele é uma partícula, né, alongada, flexuosa, tá? Parecendo um macarrãozinho. O Caupi mosaico vários, então, esse causa no feijão. Então, ele é todo redondinho, tá? Então, na figura dá para ver. Então, todas essas figuras são de microscopia eletrônica, tá, gente? O tobaco mosaico vários, tá? O TMV, partículas, né, alongadas rígidas. E a família Geminiviride, aqui na foto dá para ver direitinho, elas são, né, meio arredondadinhas, achatadinhas assim, e elas estão sempre juntas, duas a duas, tá? Então, essas são as partículas, os formatos, né, a morfologia dos vírus que causam doenças em plantas, tá? E sendo que elas são, né, submicroscópicas, ou seja, muito pequenininhas. Então, mais aqui, então, essa partícula grande aqui, essa que é rígida, ela possui alta estabilidade. Então, em volta dela é cheinho de proteínas que protege ela, tá? Para que ele não morra, se ele estiver, né, por um tempo longe do hospedeiro. Então, ela permanece viva por um tempo, depois ela morre, tá? Na ausência do hospedeiro. Então, essa aqui, né, flexuosa, essa aqui que causa o mosaico na alface, ó, flexuosa. O mosaico do fumo é essa aqui, né, rígida. Esse aqui é no tomate, né, que causa o vírus do vira-cabeça no tomate. Ela já é arredondada e ornamentada pelo lado de fora. Ó. Então, tem muitos ornamentada, igual o coronavírus, ele é ornamentado, né? E essa aqui, o do pepino, tá? A forma é diferente também, redondinha diferente. Então, as famílias são definidas, né, pelo tipo do material genético. Então, de acordo com o tipo, ou seja, com a forma, eles vão dividi-las, né, os taxonomistas vão separar essas famílias de acordo com a forma da partícula viral, tá? Então, tem as famílias que causam doenças de plantas, são essas famílias, sendo que essa potiviride é uma das principais que causa doenças em plantas, e aí depois vem os gêneros, tá? Então, eles dividem famílias e gêneros. Não é dividido em família, gênero e espécie, não, famílias e gêneros, tá? Então, a nomenclatura, como é a nomenclatura? Então, ela obedece ao Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, tá? Então, é internacional, e ela é escrita em inglês, tá? Para o mundo todo. Então, tudo ela segue esse comitê internacional aqui. Então, ela não segue o sistema binominal latino. Então, feita em inglês, então, como ela vem? Ela vem primeiro, a primeira palavra é o nome do hospedeiro, depois o sintoma, e depois o termo vírus, tá? Então, o termo vírus vem por último. Então, o exemplo aqui, ó, tobaco, mosaico, vírus. Então, o tabaco, mosaico, né, o vírus do mosaico do tabaco. Como é em inglês, a gente vai ler de trás para frente. TMV. Ó, aqui o do tomate.
O do tomate, como é o T, e como o fumo, né, foi descoberto primeiro, e já foi denominado, então eles colocou um O minúsculo. Então ficou, ó, TOMV, que é o vírus do mosaico do tomate, tá? E o do papaya? Do papaya é o mamão, né? Então é o vírus da mancha anelar do mamão, né? Papaya ring spot virus, tá? E esse papaya ring spot virus, ele causa doença em várias outras plantas, tá? Então, ele não causa doença só no mamão, ele causa em hortaliças também, tá? Depois nós vamos ver isso mais à frente. Então, a nomenclatura, primeiro vem o nome do hospedeiro, depois o sintoma, depois o termo vírus, tá? Aqui o vírus do HIV, né? O exemplo do HIV, que é HIV, vírus, né? Aqui de trás para frente, vírus da imunodeficiência humana, tá? E o formato dele aqui nessa foto. Então, no nosso caso, né, plantas, vamos, né, falar só dos vírus de plantas. Então, vamos ver como é o genoma, como ocorre a penetração, a transmissão e como ocorre a interação vírus-vetor-planta, tá? Então, é muito importante essa interação do vírus com o vetor e com a planta, tá? Porque ele geralmente necessita dos vetores, que os principais vetores são os insetos, tá? Que transmitem os vírus para as plantas. Então, a organização do genoma. Então, são genes, né, essenciais, eles têm, né, esses genes essenciais de multiplicação e de movimentação, tá? Eles precisam se movimentar dentro da planta. Então, ele obriga a planta a produzir essas proteínas de movimento, tá? Então, quando ele está dentro da célula, ele vai se juntar aos ribossomos e ele vai obrigar os ribossomos a produzir as proteínas de movimento e produzir novas partículas do vírus e também e aquelas proteínas de tornar a formar uma capa proteica, tá? Então, 85% dos vírus são formados de RNA de fita simples, tá? ssRNA. E eles não possuem ribossomos, então é uma célula, ela não é uma célula, né? Ele é um organismo mais simples, ele só é um material genético envolto de proteínas, que é a capa proteica, tá? Então, não possui ribossomos, não possui informações para a síntese de proteínas e de enzimas, não tem, tá? Para o metabolismo energético. Não possui mitocôndrias, então a energia vem da célula hospedeira, tá? Então, toda a energia, por isso que ele é parasita obrigatório, ele precisa de uma célula hospedeira para ele viver e se multiplicar, tá? Então, então, isso aqui da direita é o exemplo de uma proteína, de um vírus, tá? Um vírus, então a partícula dele, o material genético, esse verde. E esse que cobre ele são as proteínas da capa proteica, tá? Então, ele aqui está mostrando um pedaço sem capa e um pedaço com capa, tá? Então, essa capa de proteína são várias partículas de proteína, tudo juntinha que protegem ele. Então, ele fica totalmente protegido. Então, ele possui esses genes essenciais de multiplicação, né? E de movimentação, que tudo são o quê? Proteínas, tá? E, então, 85% são formado de RNA de fita simples. Então, aqui o exemplo do mosaico no fundo, na foto, e a partícula viral, né, rígida, né, compridinha e rígida. Então, partícula viral. Então, aqui o ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, e aqui são proteínas, né, capsômero. Então, uma sozinha chama capsômero, e todas elas juntas, várias proteínas, chama de capsídeo, tá? Capsídeo ou capa. Então, nós chamamos de capa, tá? Por quê? Porque está encobrindo todo o material genético. Então, o vírus só é isso, o material genético envolto dessa capa proteica, ou seja, desse capsídeo, tá? Sendo que um só, isso aqui como se fosse um grãozinho lá daquela fruta do conde, né, ou da ata, são vários assim, tudo juntinho. Então, como que ele penetra na planta, né? Como que ele entra na planta? Então, através de ferimentos ou por vetor,
tá? Ou por um inseto. Então, os vetores, os principais, são os insetos. Então, aqui é a mosca branca, ou através da poda. Então, se tiver um ferimento, ele vai penetrar também. Então, através da capina, né, que fez ferimento nas plantas. Então, aqui um exemplo do pulgão preto, laranjeiro. Então, está cheio de pulgão preto. Então, se o pulgão ou a mosca branca se alimenta de uma planta que tem o vírus, né, uma planta contaminada, aí ele sai de uma planta e vai se alimentar em outra, aí ele vai passar para a outra planta sadia. Então, aqui é uma poda de planta de uva, tá? Então, tudo eles podem passar por qualquer ferimento ou levado por vetor. Então, aqui, transmissão em plantas infectadas, né, de plantas infectadas para plantas sadias. Então, na enxertia. Então, se for fazer uma muda, então, a importância de se escolher uma planta matriz antes de fazer as mudas, né? Se for por enxertia, por estaquia, por alporquia, qualquer tipo de produção de mudas, se a planta matriz estiver doente, a muda vai estar doente, tá? Seja de fungo, de bactérias ou de vírus. Aí ela vai ficar doente. Então, por isso, escolher uma planta sadia, tá? Então, essa transmissão mecânica vai ser passada junto com vai para a muda também. Outras formas de transmissão. Então, por semente, tá? Só que por semente, poucos vírus, tá? Poucos vírus são transmitidos pela semente. Então, exemplo é o mosaico do feijão, o mosaico da soja e o mosaico da alface. Então, esses passam por semente. E por pólen também poucos, tá? Poucos vírus são transmitidos via pólen, tá? Então, os que vão, né, através dessa polinização cruzada aqui, né, que também os insetos levam, é o do feijão, né, vírus do mosaico comum do feijão, tá? E o vírus da mancha angular necrótica da nectarina, tá? Então, na nectarina também é transmitido por pólen, esses dois, do feijão e da nectarina, é transmitido por pólen. E por ferimento por vetor, eu até colori ela de azul por baixo aqui, então são os principais, né? Então, por ferimento por vetor, então desbrota, desbaste pela enxertia, pelas podas, tá? E o exemplo que eu coloquei é o tobaco mosaico vários, né? Que é o vírus do mosaico do fumo. E por vetor é a maioria, tá? E a forma mais comum através da transmissão de vírus é utilizando um vetor, tá? Nós vamos ver depois quais são os principais vetores. Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, vocês abrem o microfone e façam a pergunta, sem medo de ser feliz. Então, por vetores. Então, é a forma mais comum, né, deles penetrarem nas plantas. Então, sendo o quê? Que os insetos são os principais, né, os mais importantes vetores de vírus de planta. Tá? Então, os principais vetores são os insetos e os ácaros, tá? Na parte aérea, e fungos e nematóides na parte subterrânea, tá? Então, também fungos e nematóides, tá? Alguns gêneros transmitem os vírus na parte subterrânea, mas o que causa mais doenças são esses aqui, os insetos na parte aérea, tá? Os mais importantes, que causam as doenças mais importantes, são esses aqui, né? Importante no caso de causar maior epidemia, maior perda e morte de planta, tá, gente? Então, isso é o importante, ou seja, o que consegue causar mais doença é o que a gente na fitopatologia chama de importante, né, de importância econômica, por quê? Porque causa muitas perdas, tá, porque vai ocasionar epidemias e perdas e morte de planta, então, por isso da importância do estudo na agronomia. Então, os principais vetores são os insetos, e dentre eles, os principais são o quê? Os pulgões, né, as cigarrinhas, a mosca branca, né, moscas brancas, e o trips, tá? Esses são os principais. Então, ocorre uma interação, tá? Então, a gente tem que entender dessa forma, dessa interação do inseto com a planta. Então, nós temos 3 formas de interação: a interação não persistente, a interação semi-persistente e a interação persistente, sendo que a persistente é a mais importante. Olha, até colori ela, o fundo dela aqui está aqui de amarelinho, né? Então, a não persistente.
Então, o que que acontece? É quando o inseto adquire o vírus na picada de prova no parênquima da planta, tá? Então, o vírus fica restrito no aparelho bucal do inseto. Então, ele só fica ali no aparelho bucal do inseto e ele morre, tá? Então, se ele demorar a se alimentar noutra planta, então o vírus pode morrer. Então, ele não é tão contagioso, tá? E o semipersistente? O inseto adquire o vírus durante a alimentação no floema, tá? Então, são aqueles vírus, o inseto que se alimenta diretamente no floema, né? E penetra nas glândulas salivares do inseto. E ele vai perder o vírus na equidise, tá? Então, se ele sofrer equidise, ele perde o vírus, tá? Então, o exemplo de doença aqui é o vírus da tristeza dos citros causado pelo pulgão preto, tá? Então, o pulgão preto vai se alimentar diretamente no floema e vai manter ele nas glândulas salivares por um certo tempo, até que chegue a equidise, né? Equidise ele perde. E o persistente, né, que é o mais importante. O persistente pode ser de duas formas, o persistente circulativo e o persistente propagativo. Então, a forma persistente circulativa, por quê? Circulativa porque o vírus circula no corpo do inseto, tá? Então, é exemplo da mosca branca, Bemisia tabaci, e que vai causar o mosaico dourado do feijão, tá? Então, isso aqui nós já temos planta transgênica de feijão resistente a essa Bemisia tabaci aqui. Então, a forma persistente propagativa, o vírus, ele circula e se multiplica no inseto, tá? E alguns ainda passa para a progênie, ou seja, para os seus filhos, tá? Então, é uma forma que o inseto, uma vez que tem esse vírus, o vírus vai permanecer vivo no inseto, tá? E quando ele for se alimentar em plantas sadias, ele vai levar o vírus junto, tá? E a planta vai ser contaminada. Então, o trips, o exemplo desse aqui é o trips, que causa vira-cabeça em tomateira, tá? Então, pode ocorrer, né, em alguns casos, transmissão transovariana para a progênie. Então, esses três, não persistente, semipersistente e persistente, circulativo e persistente propagativo. Então, vamos ver mais exemplos disso depois. Esse slide aqui, ele está fora do lugar. Deixa eu tirar ele daqui. Pode ser mais para baixo. Vem aqui. Então, tipo de relação. Então, a forma persistente, esse aqui, então, é o exemplo de forma persistente, circulativa e propagativa. Então, aqui, ó, o exemplo do inseto que se alimentou aqui diretamente no floema, e essas partículas pretas são os vírus, tá? As partículas aqui dos vírus que estão se movimentando dentro da planta junto com a água e os nutrientes. Por isso que os sintomas é generalizado, ou seja, quando uma planta tem vírus, a planta inteira tem vírus. Então, se ela for infectada, se for uma planta pequenininha, né, ainda novinha, com cerca de 10 dias a 15 dias, ela já está totalmente contaminada. Numa planta mais velha demora um pouquinho, mas ela vai ficar totalmente contaminada, porque ele vai descer pelo floema e vai subir pelo xilema. Então, vai contaminar toda a planta, tá? Porque ele vai diretamente para os Alpes caulinares, para todos, tá? Vai para os frutos, então vai para toda parte da planta, para todas as folhas vai ter. Então, aqui, então essa persistente, o vírus se multiplica dentro do inseto, tá vendo? Então, tem o vírus, a partícula do vírus no inseto todo. E quando ele sofre equidise, ele não perde, tá? Porque o vírus sobrevive aqui nesse inseto também, tá? Então, o circulativo, então, os afídeos, as cigarrinhas, os trips e a mosca branca, tá? Que circula. E o que circula e se propaga e passa para os seus filhos, desses insetos, são os afídeos e algumas espécies de cigarrinha também. Então, os afídeos, né, ou seja, os pulgões, são, junto das cigarrinhas, os maiores vetores de vírus em plantas, tá? Então, controlar vírus tem que primeiro controlar o inseto, tá? Então, o período de latência é o período de circulação ou de replicação do vírus no vetor, tá? Ele vai ter esse período de latência dele se replicar lá no vetor. E tem período de latência na planta também, no período que ela ainda não está apresentando sintomas, que ela está assintomática.
Então, a maioria dos vírus estão, né, localizados no floema. Então, os vírus estão, né, eles estão nas células também, mas aí eles vão se movimentar até chegar no floema, tá? O objetivo final deles é chegar no floema, porque se eles chegar no floema, eles têm muito alimento e eles vão ser levados para, né, para todas as partes da planta. Então, tipo de interações vírus-vetores. Então, o aparelho bucal, então, é exemplo das famílias dos potivírus, tá? Que é o que causa a maioria das plantas. Então, ele transmite doença de forma não persistente. Então, os afídeos, ou seja, todos os pulgões, então, eles se alimentam aqui, ó, na parte mais, né, da epiderme da folha. Então, na parte mais superficial da folha, tá? Aqui, ó, o biquinho dele aqui. E as glândulas, então, é o tipo de aparelho bucal. E os de forma semi-persistente, eles são os afídeos, cigarrinha, cochonilha e mosca branca. Eles já pegam aqui diretamente do floema, tá? Que é os afídeos, cigarrinhas, cochonilhas e mosca branca. Então, ele se alimenta, mas ele transmite muito rápido, tá? Porque ele já pega o vírus aqui, tá? E o vírus fica restrito nas glândulas salivares, tá? Então, ele causa a maioria das doenças essa de forma semi-persistente aqui, porque são vários insetos que já se alimentam diretamente no floema, tá? E aí, se ele se alimenta numa planta, se ele vai para outra planta, ou na mesma planta, em outras folhas, ele já, se a planta estiver contaminada, e se ele tiver com o vírus aqui nas glândulas salivares, ele vai passar para a próxima planta sadia e contaminar ela também. Então, vamos ver essa transmissão aqui. Então, os tipos de transmissão. Então, não persistente, né? Quando ele não persistente, essa aqui, onde ele se alimenta só na epiderme. Então, isso aqui que eu estou passando mal. Então, como que é? Ele adquire o vírus em segundos, tá? Não tem período de latência e não tem o período de retenção, ele retém só algumas horas. Aí ele já perde esse vírus lá também. E o semi-persistente, tá? Então, ele dura um pouco mais, não tem período de latência e é alguns dias, tá? Então, ele é um pouco mais longo, e nesse pouco mais longo de aí, ele retém alguns dias, então, nesses alguns dias que ele retém dessa planta doente, ele pode contaminar, né, várias plantas, porque ele pode se alimentar de várias plantas, ele pode voar e se alimentar de outras plantas e passar para essas plantas. E a persistente circulativo. Ele adquire então, como ele se alimenta, né, mais profundamente lá no xilema e no floema, ele demora para fazer a alimentação, então ele adquire ele no período de 15 minutos ou mais. E o período de latências é horas, e o período de retenção, horas e semanas, então ele vai reter ele por horas ou por semanas. E o persistente propagativo, então, o exemplo do persistente propagativo, que é o número 4, é isso aqui, ó, os afídeos e as cigarrinhas, né, que é aqueles que passam até para a progênie, que eles não perdem durante a quidise, tá? Então, eles podem adquirir no período de 15 minutos ou mais, e o período de latência dele, que o vírus está se multiplicando no inseto por dias, né, pode ficar dias se multiplicando, e ele fica em todo o corpo do inseto, e ele vai reter ele por toda a vida, tá? Então, uma vez um inseto infectado, ele vai carregar ele para a vida toda dele, e alguns ainda passam para os seus filhos, né? Para os seus insetinhos que vão nascendo. Vai passar. Então, o exemplo dos afídeos é o exemplo desse pulgão aí se alimentando na folha. E olha essa folha aqui, ó, cheia de pulgão, tá? Então, se ele sair dessa folha e for se alimentar em outra, ele já vai levar a doença, tá? Então, exemplo do não persistente, afídeos, pulgões, tá? Então, eles podem se alimentar tanto de forma na epiderme, quanto nos feixes vasculares, tá? Então, aqui o 2, afídeos, cigarrinhas, cochonilha, mosca branca, e o persistente circulativo 3, afídeos, cigarrinha, tríplice e mosca branca. Então, as mosca branca entrou aqui, ó, nessa forma semi-persistente e persistente circulativo, tá? Então, a mosca branca, ela transmite muitos vírus em muitas plantas.
Então, aqui a fídeos, né, os pulgões, aqui a cochonilha, tá o exemplo da cochonilha, nos caules, e elas também ficam nas folhas, e espécies de cigarrinha, né, se alimentando. Então, as cigarrinhas se alimentam onde aqui? Elas se alimentam, elas transmitem nos três formas, semi-persistente, persistente circulativo e persistente propagativo, tá? Não, nesse aqui que eu tava. Então, cigarrinha, mosca branca e trips. Então, esses são os principais vetores de planta, de vírus em plantas, tá? De doenças de vírus em plantas. Esses insetos aí. Então, novamente, né, dos pulgões, então são várias espécies, né, de pulgões, vários gêneros de pulgões, mosca branca, cigarrinha, vários gêneros de cigarrinha, o trips aqui, o ácaro, o fungo, tá? Então, o fungo nematóide, então o fungo nematóide transmite, né, na raiz, na parte subterrânea da planta, e os insetos transmitem vírus na parte aérea da planta, tá? Os besouros também transmitem, tá? Então, as viroses, né, mais importantes no Brasil, tá? Então, nós temos o mosaico. Então, o mosaico é o mais simples, tá? Quer dizer, né, o sintoma mais típico de doenças de vírus. Então, ele pode ser transmitido, mosaico, em grandes culturas, como exemplo, o algodão, tá? A cana-de-açúcar, feijão, soja, fumo, milho e trigo. Né? As grandes culturas são todas aí. Hortaliças, batata, tomate, cucurbitáceas, né, todas, e alface. E frutíferas mais atacadas, o mamão, o maracujá, a banana e a maçã. Tá vendo, gente? Então, só o mosaico, a quantidade e tem outros, tá? Esses são as principais. Tem outras culturas também. Então, na cana-de-açúcar, por exemplo, nós temos o mosaico da cana, né? Sugarcane Mosaic Virus. Então, na década de 1920, ocorreu uma drástica redução na produção de açúcar e de álcool devido às plantas com mosaico. Aí, né, o melhoramento genético vem trabalhando, né, para produzir, né, cana-de-açúcar ou todas as cultivares plantadas, tentando a resistência genética, né, gente? Inserir uma resistência genética, tentando desenvolver transgênicos, plantas transgênicas, então, todos os tipos de forma, né, de tentar reduzir a questão das doenças nas plantas, né? E isso ficou mais sério com o plantio em monocultura. Então, com a monocultura, isso fica muito mais sério, tá? Porque o patógeno vai ter muita espécie da mesma planta para ele, né, se alimentar. Então, vai ocorrer as epidemias quando é em plantio em monocultura. Então, o tomate também é um mosaico e o vira-cabeça. O vira-cabeça é um complexo de vírus, não é um vírus só, é um complexo de vírus que causa o vira-cabeça, tá? São alguns gêneros. Então, e o mosaico, pessoal? O mosaico tem o mosaico comum, o mosaico dourado, que ele é bem amarelinho, dourado, tem o mosaico estriado e o mosaico rugoso, tá? 4 tipos de mosaico no tomate. E nos citros, nós temos a tristeza dos citros, que dizimou 9 milhões de plantas na década de 1930, tá? E a leprose dos citros. Então, os citros são muito atacados, né, por bactérias e por vírus. Muito mesmo. Então, vamos ver aqui como que ocorre a penetração e como que o vírus se replica, né, dentro da planta. E o ciclo de infecção dele. E o movimento dele na planta, tá? Como que ele penetra, se multiplica e se movimenta na planta. Então, vamos lá. Então, etapas do ciclo de infecção. Então, nós temos a infecção sistêmica, ocorre em 3 fases. Então, o que é infecção sistêmica? Porque o vírus, ele vai se replicar, né, dentro da célula, que eu vou mostrar daqui a pouco direitinho como que isso ocorre, e ele vai ter esse movimento de curta distância, que é de movimento célula a célula, e depois movimento a longa distância, tá? Que é quando ele atinge o xilema, o floema. Uma vez atingindo o floema, deixa eu permitir o aluno aqui, o Thales. Uma vez que ele atinge o floema,
Aí ele vai descer para a raiz, depois vai subir pelo xilema, tá? E aí a planta toda vai ficar contaminada. Então, isso é uma infecção sistêmica, ou seja, toda a planta vai apresentar os sintomas, nas folhas novas e nas folhas velhas, todas, principalmente nas novas. Por quê? Porque quando ele vai subir junto com a água e os nutrientes, ele vai para os ápices caulinares, ou seja, lá para os ápices, né? Para as brotações. Então, olhar principalmente, tá? Nas brotações. Então, toda a planta vai mostrar os sintomas, tá? Se for mosaico, ela vai ter mosaico na planta inteira. Então, vocês podem olhar no campo, quando vocês forem no campo, procurar plantas, né, com sintoma de vírus, até planta daninha a gente encontra, tá? Ela é cheia de mosaico, então a gente vai ver que ele é de forma, esses sintomas é generalizado, toda a planta vai apresentar esse mosaico, tá? Devido a essa eficiência do vírus de atingir os feixes e se movimentar e se multiplicar aí, tá? Então, ele vai fazer esse movimento a curta distância, de célula a célula, e longa distância, que é de movimento sistêmico, quando ele já está lá nos feixes, que ele só é levado junto com a água e os nutrientes, tá? Mas ele se multiplica aqui nas células, né? Junto nos ribossomos, tá? Então, ele é multiplicado e ele se movimenta e chega no xilema e é disseminado para as outras plantas, aí ele penetra nas outras células. E vai se multiplicando novamente, então ele vai sendo multiplicado o tempo todo. Então, aqui, isso aqui mostrando a penetração. Então, como que o vírus penetra, né? Ele não penetra sozinho, né? E não sobrevive em meio de cultura, tá? De forma artificial. Ele precisa de um hospedeiro vivo, né? Seja animal, planta ou ser humano, para que ele viva, né? Sobreviva e se multiplique, tá? Então, na planta, ele precisa de um vetor, né? Que a maioria são os insetos, ou por um ferimento. Então, se ele tem uma porta de entrada, ele vai penetrar, tá? Então, uma vez penetrando, aqui é um exemplo de um vírus, né? Flexuoso aqui, e então ele penetrou durante a alimentação, no exemplo aqui do inseto, né? Que colocou ele diretamente lá dentro, tá? Dentro da planta. Então, aqui. E o que acontece quando ele penetra dentro da planta, né, dentro de uma célula, quando ele já está dentro de uma célula? Então, ele é representado aqui por essa forma flexuosa aqui, flexuosa não, rígida, né, toda rosa. Então, a primeira coisa, ele penetrou, ele vai liberar, ele vai perder a capa de proteína, ou seja, ele vai expor o seu material genético, seja DNA ou RNA. Então, ele vai tirar a capa proteica, ele perde a capa proteica, tá? Ele perde a capa proteica, e ele já vai se ligando nos ribossomos. Então, os ribossomos aqui são esses verdinhos. E essas fitas compridinhas azul é o vírus, tá? Então, ele vai perdendo a capa de proteína e já se ligando imediatamente com os ribossomos. E aí, ele obriga os ribossomos a produzir novas partículas dele, tá? Eu não sei se tá fácil de entender, mas então, ele penetra na planta. Ele tira a roupa, né, a capa, tirou a roupa e abraçou com quem? Com ribossomos. O ribossomos é o quê? A fábrica de proteínas, né? Então, ele vai produzir novas proteínas, seja proteína de movimento, ou as novas partículas dele, e as novas proteínas da capa também, tá? Para que ele saia da célula, ele já precisa estar totalmente pronto, totalmente de forma rosinha, igual ele entrou, né? Formado a partícula dele, que não quer dizer que é só uma, são várias, e já protegidas. E também precisa produzir as proteínas de movimento para ele, que não está junto dele, não, fica fora dele, tá, gente? As proteínas de movimento, para ele se movimentar. Vamos ver isso aqui. Então, aqui, liberação do ácido nucleico, tá? Então, esse aqui é a partícula do vírus, esse cinza é o vírus, né? O vírus do mosaico, né? Do fumo. Então, é nesse formato aqui. Do fumo, que ela é essa aqui, né? Então, ele vai perdendo a capa proteica, ele tira ela e vai se ligando diretamente com os ribossomos. Aí o ribossomo já vai fazendo o quê? Vai fazendo as cópias, tá? Então, esse slide aqui é o que mostra o processo todo. Então, vamos lá. Então, ele penetrou, então, uma vez que esse rosinha penetrou, né, ele vai tirar a capa, isso chama-se desencapsidação.
tá? Desencapsidação, ou seja, está perdendo a capa proteica. E ele se juntou aos ribossomos e está formando, né, o ribossomo está fabricando, né, várias proteínas, que é o próprio vírus, tá? Porque ele é proteína, né, formando novas ou DNA ou RNA, né? Então, isso aqui é o genoma dele, tá? O genoma dele, que ele faz várias cópias, tá? Então, aqui, né, fabricando as cópias dele, aqui nesse exemplo é um de RNA, tá? Então, ele é o próprio RNA mensageiro, tá? Quando ele tira a capa, pessoal, ele é o próprio RNA mensageiro, tá? Porque a maioria, por exemplo, é de RNA. Então, ele é o quê? O RNA mensageiro, ele é de fita simples, tá? Então, ele é de fita simples, ele é o próprio RNA mensageiro, que pode ser de senso positivo, né, ou negativo, mas isso não é o caso, não. Vamos fazer as formas mais simples. Então, ele é o próprio RNA mensageiro, e ele vai, então, os ribossomos da célula da planta, que é a hospedeira, vai produzir essas proteínas aqui, né, que é o próprio vírus, que daí eles são vários, assim, que é quando quando eles se juntam, vai formar a forma do vírus. E vai produzir as vermelhinhas. As vermelhinhas são proteínas de movimento, tá? Então, proteína de movimento vai produzir o material dele, genético, e vai produzir o que forma a capa dele, tá? Então, essas rosinhas vai formar a capa dele, tá? Porque esse azulzinho aqui, então, ele vai produzir os azulzinhos, e esses rosinha que vai cobrir, então, esses rosinha é o que vai formar a capa dele, as proteínas que vai formar o capsídeo, tá? Que vai cobrir o material genético dele de novo, para que ele se movimente para outra célula, tá? Então, ele vai ser multiplicado várias vezes. Então, nesse exemplo aqui, entrou 1 e saiu 5, tá? Prontinha, envolto na capa de proteína de novo, tá? Dentro de uma única célula. Então, uma única célula pode produzir várias cópias dele, tá? Dessas fitas de RNA, de fitas simples, tá? Porque ele era então ele é o próprio RNA mensageiro, que se liga o quê? Diretamente com o ribossomo, né? Não é o ribossomo que se liga com o RNA mensageiro? Ok. Então, aqui, um complexo, né, de partículas do tobaco mosaico vários. Então, a figura, ele é esse formato, e aqui, então, ele vai perdendo a capa de proteína e vai se ligando nos ribossomos. Os ribossomos são os verdinhos, tá? E aqui, essa fitinha azulzinho claro é o RNA dele, o material genético, tá? Então, ele só tem material genético e proteína. Perde a proteína, se liga com os ribossomos e fabrica novas proteínas, ou seja, novo RNA e novas proteínas de proteção. Isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica, tá? Então, tem o desenho, mas eles conseguem tirar essa foto, né? Em microscopia eletrônica, de transmissão. Então, e o movimento? Então, os vírus são produzidos nas células, são capazes de infectar a planta via movimento lento, né? Célula a célula, é chamado de movimento lento, e de forma mais ágil a longa distância, via sistema vascular, tá? Pelo floema. Mas depois, uma vez que ele atingiu o floema, daí ele vai se movimentar no floema e no xilema, subindo e descendo na planta. Então, as infecções sistêmicas ocorrem em 3 fases. Replicação do vírus, então a primeira fase ele é replicado, né, na célula da hospedeira. Depois vem um movimento a curta distância pelos plasmodesmas. Os plasmodesmas, pessoal, são o espaço que separa uma célula da outra, a membrana de uma célula da outra célula, tá? E ele é muito pequenininho, aquele espaço de uma célula na outra. Então, são os plasmodesmas. E depois vem um movimento a longa distância pelo floema. Então, primeiro ele replica, daí ele se movimenta, né? E a curta distância e movimenta a longa distância, quando ele atinge o floema. Então, nesse slide aqui, ó, ele vai se movimentando, né, nessa célula vermelha aqui, ó, de uma vermelha, então ele já se movimentou por essas todas que estão vermelhas, tá? Até ele atingir o xilema, o floema aqui. Então, essa célula aqui, essa roxinha, é o xilema. Então, ele atingiu. Uma vez que atingiu aqui, ele vai ter o movimento rápido, né? A longa distância. E a longa distância que ele pode ir para a planta toda, tá? De forma rápida. Então, o problema, qual que é o problema que o vírus enfrenta?
Por quê? Então, tem partículas, aqui um exemplo, né? Uma partícula de isométrica de 20 a 80 nanômetros. Então, a de 20 é pequenininha, mas uma de 80 já é grande para passar pelos plasmodesmas. Então, aqui tem uma célula, aqui tem outra célula. E aqui os plasmodesmas. Então, o que que acontece? As proteínas de movimento que ele produziu lá, lembra? Deixa eu mostrar, deixa eu voltar lá na proteína de movimento. Cadê? Tá, aqui. Então, a proteína de movimento, essas vermelhinhas aqui, ó, proteínas de movimento, tá? Essas vermelhinhas, tá? Então, vamos voltar lá. Então, aqui, elas vão ficar aqui para que o vírus consiga passar. Então, elas vão formar como se fosse várias bolinhas de gude, que o vírus vai passar entre elas e vai deslizar, tá? Vai fazer com que a partícula viral, mesmo um pouco maior, ela é submicroscópica, mas para o espaço dos plasmodesmas ela ainda é grande. Então, as proteínas de movimento vai carregar elas, tá? Como se ela estivesse deslizando, então, com a ajuda dessas proteínas, para ela passar de uma célula para a outra, tá? E cada vez que ela entra numa célula, ela se liga, né, com os ribossomos e vai produzir novas partículas, tá? E vai se movimentando até chegar no floema. Tá? Então, tem partícula, né, de 10 a 20 nanômetros, aqui umas mais fininhas, umas mais gordinhas, e umas menorzinhas e umas maiores, tá? Então, elas precisam dessas proteínas de movimento. Então, o vírus está no meio, o vírus é esse azul, tá? Que vai passar de uma célula para outra, tá? De um espaço de uma célula para outra com a ajuda da proteína de movimento, que vai levar ele como se ele estivesse sendo deslizando aí no meio das proteínas de movimento. Então, aqui, ó. Então, as partículas do vírus toda enfileiradinha aí, ó, passando entre as proteínas de movimento. Aqui na foto de microscopia eletrônica, tá? Esse processo que foi tirado a foto, tá? Então, esse aqui é o plasmodesma, tá? A junção de duas células, ele passando de uma para a outra. Aqui os plasmodesmas, então, mostrando, né, as partículas virais passando, tá? Então, esses é da forma isométrica, passando pelos plasmodesmas que são pequenininhos. Então, as partículas dos vírus, né, passando de uma célula para outra célula, né, para outras células. Então, esse aqui é o movimento a curta distância, tá? Então, o que que ocorre, gente? Então, quando ele penetra, então, o problema da doença virótica é ter plantas assintomáticas. Então, no início, a planta é assintomática, mas não quer dizer que ela não tenha o vírus, tá? Então, a planta assintomática não significa que ela não tenha o vírus. Ele pode ter, mas ainda não estar apresentando os sintomas, ok? Então, vamos. Aqui o feijão, né, o mosaico do feijão, Calpi mosaico vários, então as partículas virais foram coloridas, né, com essa fluorescência verde, tá? E mostrando aqui também ampliado lá nos plasmodesmas, tá? Então a gente vê as partículas, né, redondinhas aí dentro, tá? Atravessando os plasmodesmas, né? E ao lado tem as proteínas de movimento, dos dois lados. Então, as partículas vão deslizar entre as proteínas de movimento. Então, vamos ver uma planta, né? Então, do tobaco, mosaico vários, então TMV, o tobaco, mosaico vários, o mosaico do fumo. Então, contaminou uma planta, então veio um inseto e trouxe partículas para cá, para uma folha, né? Então, só está em uma folha. Então, através daquele movimento a curta distância, ele vai se movimentando até ele conseguir chegar no floema da folha, né? No feixe vascular daquela folha. Uma vez que chegou, ele vai se movimentar mais rápido e vai descer para a raiz. Não, vai descer no floema, tá? Por isso floema, desce. Uma vez que ele desceu, ele já vai subir pelo xilema, tá vendo? E vai para onde? Com 5 dias depois, ó, no terceiro dia já tem sintomas aqui, tá? 3 dias tem sintoma, 4 dias tem sintoma e já desceu. Com 5 dias ele já está nos ápices caulinares, tá? Então é rápido. Com 10 dias, não, ele está se movimentando mais, tá? Ele vai e volta, junto com a água e os nutrientes. Com 18 dias e com 25 dias, tá?
Então, cerca de um mês, a planta já está totalmente contaminada, tá, gente? Então, aqui no início, ele está se movimentando muito, né? No movimento lento, célula a célula, tá? E depois no rápido, tá? Aí ele vai o tempo todo se movimentando. Rápido e lento. E ele vai contaminar a planta inteira, então toda a planta vai apresentar a doença, no caso do mosaico, né? Qualquer sintoma que for. O mosaico é mais fácil da gente verificar. Então, ele também forma as inclusões citoplasmáticas, tá? Essas inclusões citoplasmáticas, elas podem ser vistas no microscópio de luz, não o vírus em si, ou o sintoma onde tem uma grande quantidade dele, tá? Ele pode formar essas inclusões dentro do núcleo da célula ou, né, em outros locais da célula, tá? Então, qualquer local da célula, ele pode se multiplicar e formar uma grande quantidade deles centralizada dentro de uma única célula. E a síntese de proteínas virais. Então, um vírus de planta necessita de apenas 3 proteínas para completar o seu ciclo de vida. Então, permanecer vivo, só 3 proteínas. Que quem faz é o quê? Os ribossomos, né? Da hospedeira. Então, ele precisa dessa proteína replicase, né? Que é para ele se replicar. A proteína de movimento, né? Para ele se movimentar a célula, e a proteína capsidial, que é para formar a capa de proteção, tá? Então, ele é replicado, o material genético, vem aquela proteína de movimento, que é aquela onde ele escorrega através dos esplasmodesmas, né, dentro das proteínas, né? Ela fica uma proteína de um lado, outra do outro, e ele desliza dentro delas. E a proteína do capsídeo, que é aquela que vai formar a capa proteica dele. E para que ele seja, então, para ele permanecer vivo, né, na planta, isso aqui. Mas para ele ser transmitido por vetor, então precisa que o ribossomos também produza essa proteína de transmissão por vetor, tá? Então, aí seria 4, tá? Para ele ser transmitido por vetor, também precisa de outra proteína, tá? Então, alguns vírus precisam, né, são transmitidos por vetor. Então, ele obriga os ribossomos a produzir essa proteína de transmissão por vetor, tá? Esse é o nosso último slide, já são 9h14. Podem fazer perguntas, pessoal. Na próxima aula eu vou mostrar os sintomas, tá bom? Depois, na última aula, a forma de controle. Então, na próxima nós vamos ver todos os sintomas e continuar nos vídeos aí. Eu vou passar a parte para vocês estudarem também, de capítulo de livro. Todo mundo respondeu a prova? Hoje eu já vou começar a corrigir as provas de vocês. Quero ver se eu libero essas notas essa semana. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu aí os vírus? Professora, alguém perguntou aí no chat. Ah, tá. Deixa eu voltar lá no chat. Aqui. No chat. Professora, então a disseminação é muito rápida. Sim, a disseminação é muito rápida, tá? Por exemplo, se tiver muito inseto, e se tiver uma única planta contaminada, então esses insetos podem se alimentar e passar para outras plantas. Por isso que quando eles mandam fazer... E o controle, gente, é exterminar a planta, tirar a planta, matar e pôr fogo. Então, eles mandam, né, arrancar as plantas num raio de 30 metros, tá? Por quê? Porque é um período, um local ali, no raio de uma planta doente, né? Se encontrar a doente, tem que arrancar 30 metros, no raio de 30 metros daquela encontrada doente. Então, por isso que dizimou milhares de plantas. E muitos das pessoas, né, dos produtores de laranja, por exemplo,
com a tristeza dos citros, eles tinham dó de arrancar, eles pensavam, essa planta não está doente, não, mas como ela ainda era assintomática, então depois todos ficaram contaminados, então foram exterminadas 9 milhões de plantas de laranja, tá? No estado de São Paulo. Mais perguntas, pessoal? Eu acho que as perguntas vão surgir na próxima aula, que quando eu for mostrar os sintomas, demonstrar as plantas, aí vocês vão, aí que vocês vão começar a entender. Essa aula de hoje, ela é mais complicada, tá? Então, devido a esse movimento, essa forma, né, dele de ser disseminado, né, semi-persistente, persistente, propagativo, esses 3 formatos aí, esses é os mais complicado para vocês entenderem, tá? Essa forma essa interação vírus-vetor-planta, né? Tá, então, esses, né, os tipos de transmissão, né, de aquisição através do vetor. Então, essa interação aí, vocês têm que entender ela, tá, gente? Não persistente, semi-persistente, persistente circulativo e persistente propagativo, tá? São 2 formas de persistência. Ok, pessoal? Então, uma boa semana para vocês, bons estudos, se cuidem, tá? Se cuida aí com esse coronavírus, que também é vírus, né? E que não é mole, não. Bom dia. Bom dia, professor. Até mais. Com Deus. Fica com Deus, todo mundo. Até mais, professora. Até mais. Tchau, tchau, professora. Boa semana. Obrigada, Manoel. Para vocês também. Tudo de bom para vocês.